Querido irmão, querida irmã, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 8 e 9. E eu quero hoje fazer uma meditação, quero trazer alguns pensamentos ao seu coração, aos nossos corações, algumas reflexões. Eu diria até que não é uma grande pregação, mas é uma explanação de uma narrativa bíblica e alguns pensamentos que quero trazer a respeito disso. Capítulo 21 do primeiro livro de Samuel, versículos 8 e 9. E o texto nos diz assim: disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui senão essa. E disse Davi: não há outra semelhante, dama. Numa outra tradução, o texto diz, Davi falando: não há outra melhor do que poderia ter, me dá esta. Pois bem, eu quero falar hoje com você, irmão e irmã, sobre esse tema, a espada de Golias, mensagens por trás da cena. Pois bem, todos nós passamos por situações, épocas, períodos de tédio espiritual, de poucas novidades, de rotina cristã, e isso não só na vida cristã, mas em muitas áreas da vida. E eu quero perguntar aqui, você se lembra quando passou por situações assim? De você dizer, está tudo tão igual, está tudo indo do mesmo jeito, nada de novo acontece, e você vai esfriando o seu coração para a vida, vai esfriando o seu coração para as coisas de Deus. Parece que nós, os brasileiros, vivemos sempre manivelados por novidades, precisamos disso. Acontece que isso não é o correto, mas acaba sendo um fato nas nossas vidas. Parece que a constância, a rotina incomoda muita gente, enquanto que não deveria ser assim. Eu poderia até argumentar com você o seguinte: grande parte das melhores coisas da vida são feitas de rotina. Por exemplo, servir a Deus é uma rotina. Estar com Deus, ouvindo Deus na igreja, estar evangelizando é uma rotina, mas é uma rotina boa. Ser casado, tem novidade sempre no casamento? Não. Por vezes vai ser rotina, rotina, rotina. Na vida profissional, rotina. Já ouviram aquelas pessoas que começaram a trabalhar numa empresa e depois de 40 anos estão se aposentando na mesma empresa, no mesmo local? Antigamente existia isso, né? Hoje é muito raro, mas uma rotina boa. E estava assim a vida de Davi. E de repente, depois de um período de rotina, vem algumas agitações. Ele não era rei nessa época, pelo contrário, ele era um herói de guerra. Ele já tinha vencido Golias, ele já tinha sido enaltecido como herói em Israel. Mas agora estava vivendo esse tempo de rotina. E no meio dessa rotina começou uma perseguição intensa de Saul, rei de Israel, contra ele, contra Davi. E Davi é obrigado a fugir para não morrer. E daqui para frente, nos próximos capítulos, você vai notar várias fugas de Davi para não ser alcançado por Saul, não ser morto por Saul. Mas veja aqui comigo, ele fugindo de Saul, com alguns dos seus homens, seguranças, soldados, ele chega a um lugar onde tem um amigo sacerdote chamado Aimeleque.
Que bom quando a gente está em perigos da vida e sabe onde ir, sabe em qual casa ir, sabe em qual pessoa se escorar. E ele vai a esse amigo chamado Aimeleque, sacerdote. Chega lá, é nessa ocasião que os soldados estão com sede, com fome, e a única casa que tinha, o único local que tinha, era a casa de Aimeleque. E tinha, como ele era sacerdote, tinham lá os pães consagrados a Deus, que ninguém senão o sacerdote poderia comer. E é interessante que Davi, com os seus soldados, pede aqueles pães, e para não morrerem de fome, comem os pães sagrados. E é interessante que Deus não cobra isso de Davi. É a ideia de a vida valendo mais do que o rito religioso. E aí, no meio disso, o Davi pergunta: eu estou desarmado, Aimeleque. A fuga foi rápida, nós tivemos que sair rápido para não morrermos, não dava tempo de pegar armas. Você por acaso tem aí uma arma? Por acaso tem uma espada ou uma lança que possa me dar ou me emprestar? E aí que vem a cena que eu quero que você acompanhe comigo. O Aimeleque tinha lá a sua estola sacerdotal, quem sabe pendurada em algum lugar, pendurada em algum cabide, pendurada em alguma porta, alguma parede. E ele vai por trás da estola e pega, enrolada num pano, a espada e diz para Davi: Davi, só tenho essa espada. Só tenho essa espada, é a mesma espada que você já conhece. A espada que matou Golias, com as suas mãos aí. E eu tenho esta espada aqui à disposição. E como eu te falei, Davi diz: não poderia ter outra melhor do que essa. E dali para frente, eu começo a pensar algumas coisas aqui, que trago para todos nós hoje à noite. Pois bem, todos nós, ao longo da vida, passamos por situações onde tivemos grandes vitórias, vitórias emblemáticas, tivemos lutas, mas tivemos a ação de Deus, a presença de Deus, a oração respondida, o milagre de Deus, a vitória de Deus quando menos esperávamos. E talvez você esteja lembrando de dias que você enfrentou lutas, enfrentou gigantes e Deus te deu vitórias maravilhosas. Mas de repente, a vida começa a entrar numa rotina e você não tem gigantes para derrubar sempre. Mas chega um momento que eu e você precisamos de algumas surpresas de Deus, alguns mimos de Deus, algo que nos relembre a ação de Deus, algo que nos traga à memória aquilo que aconteceu no passado e que a gente diz assim: Deus estava lá. Que bom rever os objetos daquela grande vitória. Davi fugia de Saul, quem sabe preocupado com poucas coisas acontecendo na sua vida, agora a perseguição. Ele que já fora aclamado como herói de guerra, foi aplaudido, agora era um fugitivo. E de repente aquela espada faz ele lembrar de 10 anos atrás. Essa cena aqui acontece 10 anos depois dele ter derrubado o gigante Golias. 10 anos atrás, eu imagino Davi olhando a espada e todo aquele momento de glória voltando à sua memória, voltando à sua mente, voltando ao seu coração,
voltando para que Deus, de alguma forma, reativasse os pensamentos, as boas memórias de Davi. E isso me faz pensar num primeiro pensamento. Deus não esqueceu das batalhas que você já enfrentou. A estola sacerdotal era uma indumentária sagrada. E a espada estava justamente envolvida com esse manto sagrado, onde ali os objetos que estavam nessa cena só poderiam ser sagrados. E a espada estava guardada por um sacerdote, não estava num museu militar. A espada estava guardada por um homem de Deus. Isso nos dá a ideia de que não era um general, não estava numa casa de leilões, mas estava lá a espada guardada por alguém que servia a Deus diariamente. Isso nos dá a ideia de uma memória sagrada. Deus está 10 anos depois lembrando Davi da sua coragem, como que dizendo: Davi, olhe para a espada, retome a sua coragem. Davi, olhe para a espada de Golias e retome a sua confiança em mim. Se eu te livrei no passado, eu posso ter outras vitórias para te dar. Eu fui com você há 10 anos atrás, eu continuarei sendo com você. E essa palavra é para mim e para você, irmão, que veio aqui nessa noite. O Deus do passado continua sendo o Deus do presente e continuará sendo no futuro o nosso Deus das vitórias, o nosso Deus que ganha batalhas e que derruba gigantes que afrontam a nossa vida. Deus te faz olhar para a espada de Golias e Deus está te dizendo: eu vou ser consigo, com você nas outras batalhas. Teve gente aqui que já enfrentou enfermidades sérias. Teve gente aqui, quem sabe, que já enfrentou problemas familiares sérios. Teve gente que já enfrentou problemas em inúmeras áreas. E Deus está dizendo: como eu estava com você, eu continuo com você. Então Deus nos chama para olhar nessa noite para a espada de Golias, lembrando que a coragem tem que ser a mesma daquela época. Os objetos da nossa luta são diferentes, os calendários são diferentes, os espaços geográficos são diferentes, mas a nossa coragem e a nossa confiança em Deus deve ser a mesma. Deus se lembra, irmão, irmã, das suas lutas e das suas vitórias. Deus se lembra das suas batalhas de oração e das vitórias que você teve. Há quem esquece, há quem recebeu muito de Deus e dali um tempo já está escapando, se afastando dos caminhos do Senhor. Mas Deus está lembrando: eu estava com você, eu estava junto. E Deus nos presenteia com essas memórias. Deus nos dá a oportunidade de, em algum momento, nos lembrar daquilo que Ele fez no passado. Nosso coração se alegra. Aconteceu comigo numa determinada ocasião. Os irmãos lembram, os que eram mais antigos aqui de Chapadão, 2002, eu havia me acidentado num jogo de futebol e aquilo virou uma infecção. Depois eu tive que, às pressas, ser levado para Curitiba e tal, para o hospital evangélico lá, operar e tratar a infecção e tudo mais. E eu estava passando dias difíceis, tristes lá no hospital e o negócio não melhorava. E aí, interessante, um dia estava lá e bateu um rapaz na porta assim, abriu a porta, deu um sorriso para mim. E aí eu tentei lembrar da cara dele, não consegui lembrar. E aí ele falou assim: você não está lembrando, né, pastor? Eu falei: não, estava tentando lembrar. Aí ele disse assim: eu sou o Jefferson, lá de Araucária. Eu falei: agora lembro, né? Mas agora ele estava grandão, né? Na época que nós estivemos por lá, ele era um adolescente.
E esse adolescente deu muito trabalho. Ele era viciado em drogas e estava piorando, estava cada vez mais envolvido com as amizades impróprias e tal. E aí eu estava de saída de Araucária, estava me despedindo dos trabalhos lá, porque estava para assumir outra igreja. E o tio dele, o Silvio, disse: pastor, faz uma visita para ele, fala com ele, dá um jeito de encontrar ele para tentar convencê-lo a ir para a casa de recuperação. Porque a gente já está tentando, mas ele escapa, é igual sabonete, assim, aperta, ele vai escapando. E ele está com essa onda de que agora ele resolve isso sozinho, que não precisa de internação, não precisa de apoio, nada, ele se resolve. E aí, quando Silvio falou isso comigo, peguei o carro, fui até Araucária, encontrei o Jefferson, falei para ele: sobe aqui, vamos bater um papo. Como você sabe, eu estou quase de saída, mas queria orar por você, queria conversar, quero ter esse tempo com você. E ele quieto assim, assentado no banco do carro. E aí conversamos, orei, deixei ele de volta na casa dele e disse: último conselho, porque eu não sei quando eu vou te ver ou se vou te ver alguma vez. Último conselho: aceite o que teu tio está oferecendo para você, vá para a casa de recuperação. E aí ele falou: olha, vou pensar com carinho, obrigado pela oração, obrigado pela preocupação. E nunca mais vi o Jefferson. E naquele dia, anos depois, ele abre a porta do hospital assim, e aí ele começa a dizer algumas coisas assim que me ativaram a memória, a espada de Golias. E ele disse assim: lembra daquele dia? No começo a minha ideia era só dizer não para você, pastor. Não vou. Mas por educação eu comecei a dizer sim. E no final, quando o senhor orou por mim, a ideia foi um sim, sim mesmo. No outro dia, meu tio me levou para a casa de recuperação. Fiz os 9 meses lá de internação, de desintoxicação. Depois segui como obreiro da casa, monitor da casa. Depois fiz o curso de missões na Jocum. Casei com uma missionária. E agora nós estamos nos preparando para juntos servirmos ao Senhor lá na China. Aprendendo o idioma chinês. Ele falou: olha, todos os dias a gente se debruça nos livros para estudar chinês, para morar lá e levar Cristo para os chineses. Às vezes Deus deixa assim, quando a vida está muito monótona, Ele joga na sua mão assim a espada de Golias, para dizer: que bom, que bênção, que alegria poder saber que Deus se lembra lá das nossas batalhas do vale de Elá. Deus se lembra dos gigantes que caíram. Esse é o primeiro pensamento. Deus não se esqueceu das batalhas que você já enfrentou. Um segundo pensamento: as armas forjadas contra você se transformam em troféus de vitórias. Deus faz isso. Por vezes Deus zomba do inimigo, transformando a espada que foi forjada contra você pelo inferno, para ser mais tarde o seu troféu de vitória. A espada foi feita por um ferreiro filisteu, provavelmente. A espada foi usada pelo inimigo de Israel, o Golias, o gigante. Mas Golias morreu através da espada. Aí você diz: não, mas a pedrinha na cabeça do Golias, que a pedra derrubou o Golias. Quem sabe ele ficou tonto. Mas a Bíblia nos relata que através da espada é que Davi matou Golias depois de caído ao chão. E a cena, é lógico, não seria uma cena bonita,
Mas Davi, um pequeno menino, um pastor de ovelhas, um adolescente, tira a cabeça do gigante e leva como um troféu para a sua terra. A Bíblia diz em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Aleluia, aleluia. Eu e você estamos debaixo da bênção de Deus. E a espada de Golias nos lembra disso. Que as armas que foram forjadas para derrubar a sua fé, derrubar a confiança em Deus, derrubar a sua vida, não prosperarão. Por exemplo, você pode lembrar da maldição que foi encomendada de Balaque para Balaão. Balaque dizendo: Balaão, eu te dou uma grana muito boa para você amaldiçoar o povo de Israel. Topa? Topo. E por 3 vezes acontece isso. O Balaão sobe no monte, e a hora que ele abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus, sabe o que acontece? Só começam a sair palavras de bênção sobre o povo de Deus. Por vezes, os inimigos de Deus abrem as bocas para amaldiçoar o povo de Deus, mas isso vira bênção no mundo espiritual. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Isso me faz lembrar de uma ocasião que um determinado pastor estava sendo muito provocado e pressionado, porque estavam fazendo tantas coisas contra a igreja do Senhor, inclusive trabalhos de terreiro, de candomblé, contra a igreja, contra o trabalho de Deus, e ele quieto, orando a Deus, buscando a presença de Deus, a igreja em oração, a igreja em busca ao Senhor. E lá um belo dia, fizeram um trabalho, disseram assim: nós estamos fazendo um trabalho aí para o pastor de vocês ficar doente, e ele não vai mais, daqui a pouco ele fica doente e morre. Mas aí ele ouviu, dali a alguns dias, que a pessoa lá que liderava aquele trabalho no candomblé foi quem ficou doente, com aquela enfermidade que estava encomendado para ele. E ele humildemente pegou a sua Bíblia Sagrada, foi no hospital e foi visitar essa pessoa, e orou por ela, e ministrou o Evangelho. Ela converteu-se a Cristo e transformou aquele espaço que era para adoração ao diabo como uma congregação da igreja. Toda arma forjada contra ti vai se transformar num troféu. A espada de Golias nos ensina essa lição. E um terceiro pensamento: prepare-se para novas batalhas. O Davi recebe a espada, ele se lembra em todos aqueles momentos ali da confiança em Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, da vitória de Deus sobre Israel, da queda do Golias. Toda a cena lhe toma o coração de alegria e confiança. Mas agora tinha novas batalhas. Agora ele tinha que pegar a espada e levar adiante, porque novas lutas apareceriam. Há mais gigantes para nós derrubarmos nas nossas batalhas espirituais. Sabia disso? Era o Spurgeon que dizia: a vida cristã não é uma cadeira de balanço, é um campo de guerra. Eu e você temos grandes vitórias e derrubamos os Golias, mas daqui a um tempo tem mais Golias pela frente. Daqui a um tempo tem mais lutas pela frente. Daqui a algum tempo tem mais campos de batalha para eu e você estarmos lá. E a espada de Golias nos lembra disso. Deus dá renovo, dá ânimo, novas forças, mas também nos dá tudo isso para novas batalhas. Às vezes a gente não imagina que o ciclo da vida cristã é esse: lutas, vitórias, provações, grandes conquistas da parte de Deus, mas de repente vem novamente grandes vales e desertos, e a gente tem que entender isso.
de que são ciclos da vida, até que Cristo volte. Nosso descanso não é aqui, mas é lá na eternidade. Isso me faz lembrar o diálogo de um edomita, na visão de Isaías, quando o homem de Edom, desesperado durante a noite, as noites escuras da vida, ele pergunta: guarda, a que horas estamos da noite? A ideia assim, a que horas estamos, porque a noite está escura demais, e queremos que amanheça logo. Guarda, que horas vai raiar o dia? Precisamos de um dia no meio dessas noites da vida. E a resposta de Isaías é essa: vem amanhã, a alegria vem amanhã, mas depois, outra noite. E às vezes a vida nossa é desse jeito: vem amanhã, opa, legal, né? Mas depois, outra noite. Ganhamos a vitória, Golias caiu, mas tem outras lutas pela frente. Que Deus nos dê graça para nessa noite termos em nossas mãos a espada de Golias, amém?